A gente parou aí, ó, no uso de detergentes, né? Bora lá continuar? Então, quando você joga detergente, ó, como é que joga detergente aí no Rio? Através da limpeza de fábricas, né? De empresas. E aí, quando você lava lá, de lavanderias. Então, quando você acaba lavando lá, essas regiões, e aí você pega, né, higieniza com detergente. Quando você joga detergente, o que acontece? Isso vai ser escoado através do esgoto. Como você já sabe, o esgoto cai aonde? Nos rios, lagos, riachos, ribeirões, né? E acaba contaminando. Ó. Eu te falei que o detergente, o que, que ele faz, né? Ele sulfacta, né, a superfície da água. Ele quebra a alta tensão superficial da água. E aí isso é ruim porque, né, vai permitir que os gases presentes dentro do ambiente aquático se difundam mais facilmente para a superfície e para fora da água. E aí, quando isso faz, o que, que acontece? Isso diminui a quantidade de oxigênio dentro do ambiente aquático e acaba levando à morte dos animais aquáticos aí. Outra coisa importante também que o detergente faz é isso aí, ó, ele cria, né, essa camada aqui, né, sobre a superfície, o que impede a entrada de luz. Impedindo a entrada de luz, o que ocorre aí também? É a realização da fotossíntese pelas algas que estão dentro do ambiente aquático. Você já está perdendo o oxigênio, né? Porque diminui a alta tensão superficial da água. E o que acontece? Não está repondo esse oxigênio porque impede a luz de entrar e impede a fotossíntese de ocorrer. O que vai acontecer aqui? Ó? Isso acaba diminuindo o teor de oxigênio do ambiente aquático e acaba matando os seres aeróbicos. Ó. Por isso que morre muito peixe, né? Aí vai morrer muito peixe, vai morrer muito molusco, vai morrer aí os animais que são aeróbicos e que estão presentes dentro desse meio que é aquático aí. Fechou? Ok? Então, bora lá. O detergente já foi. Olha, esgoto quente também. Ó. O que o esgoto quente faz também? Quando joga esgoto quente no ambiente aquático, olha tanto de peixe que morre. Por que esses peixes vão morrer aqui nessa grande quantidade? A mesma coisa. Ó. Quando você aquece a temperatura da água, o que isso aumenta? A difusão de gases. Aumentando a difusão de gases, o que acontece? O oxigênio que está presente aí sai. Saindo o oxigênio, o que vai acontecer? Né? Diminui, né, o teor de oxigênio e os animais aeróbicos não conseguem respirar. E isso provoca a mortalidade, ó, de grande quantidade de o quê? De animais aí no ambiente aquático. É uma pancada, é uma lesão muito grande. E quem que joga esgoto quente? Geralmente são o quê? Indústrias que usam caldeiras aí, né, para o quê? Para a produção, né, de vapor d'água. E aí o que acontece? Né? Para aquecer. E aí, quando aquece isso, os dejetos que são jogados fora, geralmente tem altas temperaturas. Siderurgia, né? Usa muito vapor d'água. E aí, o que acontece? Esse esgoto, depois o que é aquecido, é jogado, ó, por exemplo, em lago, lagoa. Aquece a água, diminui a quantidade de oxigênio, diminuindo a quantidade de oxigênio difunde para o quê? Para o meio externo, né? Perde o oxigênio aí e acaba fazendo a mortalidade aí do quê? Dos animais aí. Só um minutinho, meninos. Tá aí, só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver agora o slide? Não, não. Não. Não consegui, não? Ainda não, Milton. Agora foi. Foi? Lá no Rio de Janeiro isso aí, Milton. Pois é. Aí, essa é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Ó. Agora. A Lagoa, é.
Bacana? Bacana desse jeito não é, né? Mas Acontece, né? é um lugar bom pra gente ir, né? É bom demais lá. Já foi lá? Já, claro, várias vezes. Aí sim. Bora, vamos começar de novo então? Vocês viram falar do detergente aqui, né? Então, bora lá. Aí, agora. O que a gente tem aí, né? O uso de detergente. Ó. Te falei que isso aí vai ser ruim, porque acaba prejudicando aí muito, né? A presença de oxigênio no ambiente aquático, no lago, na lagoa, no rio, riacho, e aí mata os animais aeróbicos. Aí esgoto quente aí também, ó. Mortalidade de peixe, porque aquece demais a água, o oxigênio que está presente, né, da água se solubiliza, difunde e vai para onde? Né? Para fora do ambiente aquático, o que provoca a mortalidade aí, o quê? Dos peixes. Ó. E aí provoca essa catástrofe aí. E geralmente esgoto quente, né? Siderurgia que joga muito esgoto quente no ambiente aquático aí, provocando a morte aí dos animais, né? Em decorrência do aquecimento da água, né? As algas também são muito sensíveis. E aí o que acontece? Os animais são muito sensíveis, né? A alta temperatura acaba morrendo também. Agora, a poluição de solo. A gente já viu a poluição atmosférica e já viu a poluição do quê? Do solo, né? Já viu a poluição atmosférica, a poluição das águas e agora a poluição do solo, né? E aí o que acontece? Ó? Na poluição do solo, os metais pesados, chumbo, né? E aí é chumbo, mercúrio, os elementos radioativos, né? Isso aí é muito sério, muito grave. Isso aí compromete, e você sabe que a meia-vida dos elementos radioativos é muito longa, né? Então, quando tem contaminação do ambiente aí, né, por metais pesados, isso permanece no solo durante muito tempo. Isso compromete o que gradativamente o ecossistema e destrói as regiões do ecossistema. E aí, que são os poluentes aí de solo mais frequentes? Ó? O chumbo, e aí ele é um metal pesado. De onde que ele vem? Proveniente de carros, né, liberação, principalmente o quê? Na queima de combustível, né? A nossa gasolina, infelizmente, ela tem presença de chumbo. E também o que? O uso de pinturas de tinta também libera mercúrio para o ambiente aí o que, né? Para o meio ambiente, para o ecossistema. E as águas contaminadas de indústrias, ó, né? Que usam esse metal aí, né? Geralmente aí, né? Na confecção, por exemplo, de o quê? De baterias, de pilhas, né? Então, quando isso é o que é liberado para o ambiente, o impacto é gigante, né? Olha o que o chumbo faz, ó. Afeta o cérebro, causando, quando isso é ingerido, né? Quando ele entra dentro da cadeia alimentar. E aí aquela velha história que a gente já falou, quando entra dentro da cadeia alimentar, onde é que vai acumular esses o quê? Esses elementos químicos? Nos elos mais distantes da cadeia alimentar, né? Isso vai ser acumulado mais no que nos níveis tróficos mais de maior grandeza. Então, isso vai acumular lá na frente da cadeia alimentar. Esse efeito é chamado de o quê? Bioacumulação ou magnificação trófica. E aí acumula lá o quê? Em grandes quantidades, que acaba aí o que afetando o comprometimento de toda a cadeia alimentar, de todo o quê? O ambiente, né? E em nós humanos, ó, a gente ingerindo aí o que? Alimentos contaminados com o quê? Com chumbo, vai causar o que? Retardamento mental e efeitos na coordenação motora. E também provoca isso aqui, ó, déficit na capacidade de atenção. Então o mercúrio, ele compromete, o mercúrio não, o chumbo compromete muito o desenvolvimento do sistema nervoso central, o que é muito sério, muito complicado, né? Isso aqui é grave, é muito sério. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado aonde você descarta as suas baterias de casa, né? E pilhas. Porque isso aí tem que ter o quê? Um lugar de reciclagem grande para não ficar no ambiente e não expor o mercúrio, né? Expor o chumbo direto no ambiente. Então tem que ter o local de coleta e, né? E descartar corretamente esses materiais para não contaminar o ambiente aí o quê? De solo, né? E outra coisa agora, mercúrio, outro metal pesado aí, ó. Ele geralmente é liberado pelas centrais elétricas, né? E na incineração de lixo também, ó. Então acaba comprometendo tanto o ambiente terrestre, né, quanto o ambiente atmosférico. Mas o mercúrio também é usado muito em garimpo, né?
É o que provoca aqui para nós o seu comprometimento mais sério, a sua ação mais séria no que no ambiente. Porque o mercúrio aí, ó, o que acontece com ele? Ele é usado para separar o quê? O ouro dos outros metais presentes no solo, né? E aí usava muito mercúrio para fazer esse tipo de mineração. Então, nos garimpos, né? E aí o que acontece? A mineração, geralmente artesanal aí de ouro, ela é feita pela lavagem do cascalho. E aí o que acontece? Além de destruir o rio, né? Ou a região que está sendo mineralizada, né? É, onde está acontecendo a mineração, o que vai acontecer? Além de destruir o ambiente aquático, porque tem que lavar esse cascalho, o que acontece? Os caras usam o mercúrio para separar o ouro dos outros elementos químicos presentes no solo. Geralmente pega ele, coloca lá, depois o que, né? Aquece, aí ele evapora, tirando o ouro dos outros minerais. Então esse era um mecanismo muito usado e muito tóxico, né, dentro do ambiente. E aí então o que acontece? Nos garimpos, a utilização de mercúrio aí, né, na separação do ouro é um negócio extremamente impactante. Mata tudo, né? E acaba que o mercúrio, através disso, entra na cadeia alimentar, ó. E aí o que ele afeta também, ó? Cérebro, e causando os efeitos o quê? Igualmente grave, ó. Então vai afetar também a capacidade motora, coordenação motora, provoca aí o que? Déficit de atenção. Índices altos de mercúrio provoca até anencefalia. O que é anencefalia? Anencefalia seria aí o quê, né? O desenvolvimento embrionário e de um embrião que não apresenta o quê? Que não apresenta a formação do sistema nervoso central. A criança nasce sem cérebro. E aí você já sabe que sem cérebro não tem como sobreviver, né? Então o mercúrio também é aí o que? Extremamente impactante. Agora outra o quê? Outra coisa que contamina muito, os pesticidas, como o DDT, como o BHC. Tudo isso, quando é jogado, também acumula na cadeia alimentar, ó. Provoca a bioacumulação ou a magnificação trófica, o que leva à morte aí, o quê? Dos animais, principalmente no seu acúmulo dentro da cadeia alimentar. O benzeno é extremamente tóxico e cancerígeno, né? E aí esse benzeno está presente em o quê? Em vários dos componentes aí, o quê? Que são agrotóxicos também. E os isolantes, né? Os isolantes aí, o que são as substâncias que são usadas na confecção do quê? Dos isolantes aí, o que? Térmicos, isolantes aí com mascarel, ó, né? E aí o que acontece? Isso vai comprometer demais, né? Dentro do seu acúmulo na cadeia alimentar, ó, no que não pode causar distúrbios hormonais, ó. Então isso pode causar distúrbios hormonais, deficiências imunológicas, má formação dos órgãos genitais em feto, infertilidade e câncer, ó. Então, essas substâncias aí, ó, além de falar que o DDT e o BHC são profundamente, extremamente tóxicos, né? E matam por intoxicação mesmo. Parada do que? Cardiovascular, que é parada respiratória e cardiovascular. Trava tanto o sistema circulatório quanto o sistema respiratório. Muito complicado. Então, essas substâncias aqui também, ó, alto impacto aí na contaminação do solo que a gente tem no ambiente. Olha aí que eu te falei, ó. O inseticida e aí o DDD, ó. Dicloro, dicloro, difenil, tricloroetano. Dicloro, difenil, tricloroetano. Esse era um dos inseticidas mais sérios e mais graves que foi usado aí. Hoje, geralmente, nem usa mais, porque é muito, 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 muito tóxico. E olha aí, ó, como é que ele faz? Ó. Entra dentro da cadeia alimentar. Ó. Geralmente vem aqui e contamina o plâncton contamina aí o quê? Os animais planctófagos e os animais de maior porte, ó, alimentam-se desses animais contaminados e só vai aumentando dentro da cadeia alimentar. Ó. Vai aparecer aí até onde? Até nos animais que se alimentam fora da água. Então, olha aí, ó, fitoplâncton é o primeiro ao que absorver, né? Olha aí, 0,04. O zooplâncton, o que acontece? Aumenta. E só vai aumentando, 0,5, 2, 25. Então, acúmulo, né? Vai acumulando isso aí. Como ele não é biodegradável, essas substâncias tóxicas, venenosas, não são biodegradáveis, o organismo não consegue destruir essas substâncias. Como ele não consegue fazer isso, o que acontece? Vai acumulando dentro das cadeias alimentares e provoca todo o dano que a gente já sabe aí. Isso aqui é a questão lá do Enem, ó. A magnificação trófica, a bioacumulação aí. Tá aí a substância, ó. Dicloro, difenil, tricloroetano. E aí a radioatividade, ó. O que você tem aí dos elementos radioativos que eu te falei, ó? São gravíssimos, né?
E aí o que? O iodo 131, plutônio 234, o estrôncio 90, o urânio, o cobalto, o cálcio radioativo, ó, esses elementos aqui extremamente cancerígenos e comprometedores, né? E também faz o mesmo efeito, né, de acumulação trófica, de bioacumulação, de magnificação trófica dentro da cadeia alimentar. Ó. Principal problema disso aí, câncer, né? Olha aí o que vai acontecer. Ó. Efeitos da exposição à radiação. Ó. Ela vai acarretar risco à saúde, e aí o que acontece? Ó? O problema mais grave, a exposição prolongada, o que isso provoca? Mutação do DNA. E aí quando provoca a mutação do DNA, o que isso provoca? A formação aí, o quê? Do câncer na pessoa. E além do que? De provocar o câncer, e geralmente o que? Muito comum, né? Câncer na tireoide, por radiação, né? Câncer na pele, que é o melanoma e o carcinoma, né? E câncer aqui, ó, dentro da medula óssea vermelha, né? Que é a leucemia, né? E aí o que acontece? Essas são as principais formas imediatas de câncer por elementos radioativos, né? Então câncer aqui na tireoide, câncer na pele, né? Que seria o melanoma e o carcinoma, o melanoma sendo muito mais grave, né? Muito mais o que degenerativo, e aqui ó, a leucemia, que é a mutação dentro da medula óssea vermelha que atrapalha a produção de sangue e que determina aí, né, toda a disfunção do sistema, né, ósseo hematopoético do indivíduo. E aí o que acontece? Então provoca a mutação câncer no DNA, né? Levando ao que a exposição séria, muito grave. E o que é exposição direta, ó, o que vai acontecer? Provoca queimaduras e já provoca de cara náuseas no indivíduo contaminado. E aí tem aquela série aí que vocês podiam até ver. O momento não está muito propício, não, porque a gente está meio deprê com esse negócio de isolamento social, né? Mas vocês já devem ter visto, e quem não viu tiver a oportunidade, assistir Chernobyl, a série lá da HBO, né? É muito bacana para mostrar como é que são os efeitos a longo prazo e os efeitos imediatos de uma contaminação por radiação, por elementos radioativos, né? E aí é muito complicado porque os efeitos são ruins. Ó. O que provoca na tireoide? Absorve, ó, principalmente o iodo, né? Meia-vida de o quê? De 8 dias. E o quê? Ó? Riscos de tumor, especialmente em criança. A formação do câncer de tireoide que eu te falei. Provoca nas hemácias, ó, diminuição do quê? Da contagem das plaquetas, né? E isso provoca o quê? Hemorragia espontânea, né? Canseira. Inflamação no pulmão direto, o pulmão fica inflamado, destrói os alvéolos pulmonares e forma fibrose. Fibrose é quando o pulmão não consegue respirar. Você joga para dentro dele o ar e o ar não consegue ser absorvido pelas hematoses e jogado aí no sistema circulatório. Detona toda a estrutura pulmonar, né? Estômago também, o que acontece? Ó, o elemento radioativo cai nele e provoca o que? Ulceração. Provoca aí o que, né? As inflamações. Depois das inflamações, as ulcerações, né? As ulcerações aí graves e sérias, severas, que provocam sangramento no estômago. Intestino delgado também provoca o que? Sangramento, hemorragia, né? Além de destruir a mucosa do intestino, né? Delgado e grosso, e destrói a mucosa aqui também do que? Do estômago, ó. Provoca também o que, né? A diminuição de plaqueta provoca as hemorragias, provocando aí o que, né? Sangramento no indivíduo aí. E aqui o que eu te falei, ó, também afeta a medula óssea, e aí o que acontece? Ó? Você tem aí o quê? Né? Uma queda de 50% dos glóbulos brancos em até 48 horas. E cresce o risco de infecção, né? Porque diminuindo o que? Os glóbulos brancos, o que você tem? A imunodepressão. Aí se você tem a imunodepressão, o que você tem? Diminuição do sistema imunológico. Você fica mais sujeito aí, né? Às inflamações cotidianas, aí você fica mais sujeito às infecções e às doenças oportunistas, né? Canseira. Então isso aqui, ó, é muito ruim. E você já sabe que a exposição prolongada a um elemento radioativo, ó, mutação no DNA, quebra aqui as bases de DNA aqui, ó, e provoca uma mutação muito grande, muito severa aí no DNA. E aí o grande problema hoje, ó, lixo urbano, né? A gente não tem espaço mais para acumular esse lixo, não. E aí o que acontece, né? Você tem várias formas de tratar o lixo aqui, né? Uma delas que não pode, que a maioria dos lixões faz, é queimar, né? Porque queimar, você tira o lixo aqui do ambiente terrestre, do solo. Mas você pega todo o poluente do lixo e joga na atmosfera, não adiantou nada. Então, o que acontece? As regiões de incineração de lixo, né, os lixões que fazem isso, lá no Japão faz muito bem, queimam o lixo. Mas o que acontece? Queima o lixo através de filtro.
Então queima o lixo, só que o quê? Né? As chaminés dessas né, regiões de tratamento de lixo, elas filtram o que? O ar que sai, não deixando sair os poluentes, as regiões tóxicas, né? As substâncias tóxicas. Porque senão isso aqui vai provocar a queima disso aqui livre e espontânea, isso provoca o quê? A liberação de o que? Substância tóxica, inclusive o que? A liberação do óxido de nitrogênio do que? Do óxido de enxofre. Isso provoca chuva ácida. Então não adianta nada. O que você tem que fazer então? Você tem que pegar isso aqui, ó, e fazer outras formas de o quê? De tratar. A forma mais barata que tem de tratar o lixo é como é trata aqui em Goiânia. É a compostagem. O que é a compostagem? Pega essa montanha de lixo aqui, ó, pega essa. Tinha que separar também, né? Tinha que ter feito a coleta seletiva aqui, né? Aquilo que dá para reciclar, vamos reciclar. Papel, vidro, plástico. E aí a matéria orgânica que sobra aqui, o que a gente tem que fazer? Compostagem. O que é compostagem? É enterrar. À medida em que você enterra essa matéria orgânica e oxigena, ela é decomposta. E aí, como ela vai ser decomposta, ela vai ser transformada em sais minerais. Dependendo de como fizer isso e da qualidade que fizer isso, você consegue, então, produzir até fertilizante a partir disso aqui, ó. Então, os lixões, ao invés de serem problemas muito sérios, como a gente tem hoje, o principal problema sério é o espaço, a gente não tem onde mais jogar lixo, era justamente o que? A coleta seletiva, aplicar nesse lixão aqui o que, né? A coleta seletiva, reciclar o que podia ser reciclado e pegar essa matéria orgânica aqui, ó, e realizar a sua decomposição. Que aí, através dessa decomposição, você tem a produção até de quê? Até de o quê? De fertilizante. Inclusive, da decomposição disso aqui, ó, libera metano, que pode ser até usado como combustível. E podia ser usado como combustível até mesmo para manter o próprio lixão, né? Para até manter esse lixão aqui funcionando, ó. Porque o metano é um combustível importante. Bacana. Mas aí as atividades públicas, as atividades governamentais, os governos locais, a questão de o quê? De tratamento desse lixo aqui é meio complicada e de má vontade. Então as pessoas não têm muita preocupação nisso. Vai jogando o lixo lá e foda-se. Deixa o lixo lá todo lá acumulado e pronto. E não vai ter espaço para isso aqui mais, ó. Então isso é um problema sério, grave. Grave, um problema grave dos grandes centros urbanos aí hoje. E sem falar que tem isso aqui, né? Olha aí, ó, com o lixo, o que produz? O chorume. O que é o chorume? É o líquido tóxico que o lixão produz, ó. Quando você faz o tratamento ideal do lixo, a compostagem, tem jeito de você drenar esse chorume, tratar esse chorume e deixar esse chorume ser menos tóxico. Porque esse chorume aqui é tóxico toda a vida. Ele é muito comprometedor. E aí o que acontece, infelizmente, com ele? Ó? Ele vem aqui, se você não tratar, não drenar, não retirar ele, ó, ele infiltra, ele escorre e vai escorrer para o quê? Para o rio, riacho, ribeirão, lago, lagoa. E aí o que acontece? Como ele é tóxico, mata tudo lá. Ou ele pode fazer isso aqui, o principal, ó, percolar. Quando o chorume percola, o que ele faz? Ele infiltra dentro do solo e vem parar aqui, ó, dentro do lençol freático. Aí quando vem parar aqui dentro do lençol freático, ó, detona todo esse manancial hídrico aqui, ó. Detona toda essa água aqui que podia ser para a gente potável e vocês estão conseguindo ver o slide? Não, Travou de novo? travou. Pois é. E agora? Vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver aí agora ou não? Não. E agora? Não. Não?
Eu não tô conseguindo, não. E as meninas aí? Eu tô. Ai, Só quero falar mais um negocinho aqui, a gente encerra também, que já tá dando tempo de fechar a aula aqui. O que eu tava falando, vocês estão vendo o showroom aí? não. Ué, travou para você, hein? Mas o showroom é isso aqui, ó. É infiltração, né? É infiltração aí do, do, da enxurrada, né? Do líquido produzido aqui pelo lixão, ó. Então vai o quê? Infiltrar aí dentro do ambiente aí, né? Do solo, vai percolar. Ele pode escorrer e cair aonde? No rio, riacho ou ribeirão, ou ele pode o quê? Infiltrar aí dentro do solo. Aí quando ele infiltra dentro do solo, o ruim é que ele cai aqui no lençol freático, ó. E aí contamina toda essa água que podia ser potável. Então eu te falei, 1/3 da água do planeta é do ciclo. E desse 1/3, praticamente já 90% está contaminado. Então a gente não tem mais água. Então a gente não pode desperdiçar essa água aqui não, ó. Por isso que o tratamento correto do lixo na sua compostagem, ó, e drenar o chorume, e tratar esse chorume que é tóxico para uma coisa menos tóxica e reutilizar, seria ótimo para a preservação do ambiente. Fechou, meninos? Alguma dúvida sobre isso aqui na poluição? E aí tá faltando pouco para a gente terminar. A gente termina amanhã na aula à tarde. Fechou? Alguma dúvida? Olá, meninos. Posso encerrar então a reunião? A aula? Alô, meninos? Ô, professor, eu tenho uma dúvida, porque o áudio estava desligado. Tá, fala. É porque, tipo assim, eu vi para vender umas composteiras domésticas, que aí você coloca seu lixo orgânico, nananã, Aham. aí fica lá uns dias, tem as minhocas e tal, aí sai um churume. E aí eles falaram que se você diluir esse churume em água, ele vira adubo. Então por que que o churume dessa composteira é boa e desse daí é ruim? É porque você separou, aí. Quando você pega só, eu te falei, para fazer essa compostagem aqui, ó, você precisa o quê? Dessa compostagem limpa só de matéria orgânica, só de comida mesmo, né? Agora, quando você joga aqui, por exemplo, lixo hospitalar, quando você joga aqui o quê? Bateria de o quê? De celular, pilha, quando você joga aí outras substâncias aqui, ó, outro tipo de lixo aqui, isso é contaminado com bactéria, com metal pesado, com metal o quê, né? Radioativo, com veneno, com inseticida, e aí provoca esse caldo, esse chorume aqui tóxico. Se for só o orgânico, o chorume, ele pode ser dissolvido, né? Porque ele vai sair muito rico em matéria orgânica, ele pode ser dissolvido em água e pode virar fertilizante mesmo. Aí depende do lixo que você está tratando.